E aí galera, beleza? Hoje aqui no canal História Fácil com o professor Fernando, iremos falar sobre os povos da Antiguidade Oriental. E o primeiro povo que nós iremos comentar é justamente os povos da Mesopotâmia. Então vamos começar do início. Como é que vai se formar os povos da Mesopotâmia? Primeiramente tem que entender que os povos mesopotâmicos vão se formar próximo de quê? De rios. E esses rios que estão na Mesopotâmia chamam-se Rio Tigre e Rio Eufrates. Por isso que a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Esses povos da Mesopotâmia vão também compor um contexto maior, o que nós chamamos de crescente fértil. Crescente fértil é a região que corresponde ao conjunto de rios que lembram a lua na sua forma crescente. Envolve tanto os povos egípcios, quanto os povos da Mesopotâmia, quanto os hebreus, quanto os fenícios, quanto os persas. Ok? Então, outra característica comum dos povos da Mesopotâmia é a figura chamada teocracia. Quando falamos teocracia, estamos falando uma forma de governo em que ocorre a centralização do político monárquico legitimado pela figura da religião. Então, o poder teocrático é aquele poder que vem de Deus. E uma outra característica comum dos povos da Mesopotâmia e também dos povos egípcios são as chamadas civilizações hidráulicas ou povos hidráulicos. São sociedades que dependiam da prática da agricultura. Professor, mas hidráulico vem de água. Por quê? Porque esses povos faziam e construíam obras hidráulicas, diques, represas, tá? Para desviar o curso do rio, para poder facilitar o desenvolvimento da agricultura. Beleza? Contudo, quando falamos de Mesopotâmia e trazer para hoje, temos que lembrar que a região da Mesopotâmia onde se estabelece hoje está justamente entre o Irã, o Iraque, a região da Síria, a região do Kuwait, tá? Basicamente na região do Iraque. Os povos da Mesopotâmia tinham uma economia baseada na agricultura, ou seja, cultivavam de tudo para a sua sobrevivência às margens do rio Tigre e Eufrates. Aproveitavam-se das cheias dos rios para poder ter uma terra fértil através de um adubo natural, onde ele vai ter estações de plantio, estações da colheita, estações em que eles vão cuidar da terra para começar todo o ciclo novamente. Esse povo vai se basear também na economia baseada no artesanato, produções de cerâmica e barro, criação de animais, entre eles animais de tração, tá? Como boi, por exemplo. E é claro, essas cidades desses povos vão desenvolver um comércio interno e externo, tendo relações comerciais com outros povos. A forma de política dos povos da Mesopotâmia, podemos falar que era organizada da seguinte maneira: cidades, estados dependentes. Professor, o que é isso? Cidades, estados dependentes são cidades em que tem a sua própria administração independente da outra, e tem o seu próprio governo, tem sua própria legislação de acordo com a sua característica. Dentro da sociedade, podemos dividir da seguinte maneira: eu tinha os chamados proprietários de terra, chamado Avilo ou Ailos. Eu tenho os Murskenio, camponeses, e os Gurush. Gurush são trabalhadores sem famílias, e os Vardu, escravos. Outra característica comum da sociedade mesopotâmia, que são sociedades escravocratas. A nível de cultura e religião, os povos da Mesopotâmia destacam-se pela criação da escrita cuneiforme, feita especialmente pelos sumérios. Aí podemos falar um pouquinho como é que desenvolve essa escrita. Essa escrita cuneiforme, ela se desenvolve justamente por uma necessidade de registro dos pesos e medidas. Tá? Então, a partir do momento que o homem se preocupa em registrar os pesos e medidas para saber, é claro, questão de calendário, época de cultivo e também para armazenar produtos, o homem começa a desenvolver um modo de escrita. E a primeira escrita a se formar é justamente a escrita cuneiforme, a escrita em forma de cunha, feita de argila pelos povos mesopotâmicos. Uma outra contribuição dos povos mesopotâmicos, que já foi no reinado de Hammurabi, é o próprio chamado Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi? Olho por olho, dente por dente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o mesmo crime que você cometeu para com a outra pessoa, você receberá o mesmo peso e a mesma medida. Lindo, não é bem assim.
O Código de Hammurabi, ele leva em consideração também a classe social que você faz parte, o grupo social que você faz parte. Então quer dizer que esse código vai acabar prejudicando especialmente as classes mais baixas. Um outro ponto em comum dos povos mesopotâmicos é a chamada religião. A religião desses povos é uma religião politeísta e antropomórfica. O que quer dizer isso? É uma religião em que tem forma de homem, tá? E são vários deuses. Antropomórfico, forma de homem. Beleza? Contudo, meus queridos, quando falamos de povos mesopotâmicos, temos que lembrar o seguinte: quais são os povos que habitaram a região? Então vai lá, nós temos os sumérios. Sumérios, os primeiros habitantes da Mesopotâmia que eu já citei, que criaram a escrita cuneiforme. Eu encontro os amoritas, que fundou o primeiro império babilônico. E aí destaca-se a figura de Hammurabi, o primeiro código jurídico. Além deles, os caldeus, que fundou o segundo império babilônico, e destaca-se aí a figura de Nabucodonosor, que criou os jardins suspensos da Babilônia, ok? Por último, os acádios, que vai criar o que? A centralização do poder, e os assírios, que vai criar um exército forte, solidário, de tecnologia de guerra. Beleza? Então, nessa região da Mesopotâmia, podemos falar que eles vão conseguir dominar uma grande extensão de terra durante o Império Assírio. Então, durante o Império Assírio, vou ter um domínio de uma grande extensão de terras feita por eles, criando um grande império. O Império Assírio, por exemplo, é que vai conquistar, o segundo império babilônico, que vai conquistar os povos hebreus, levando eles para o chamado exílio da Babilônia. Por tudo, sabemos que a extensão desse império todinho vai se alastrar até a região da Fenícia, o norte da Palestina, e é claro, posteriormente, percebemos que esse império assírio vai entrar em declínio devido às conquistas dos gregos, disputas com Alexandre e etc. Beleza. Quando falamos de povos mesopotâmicos, não se esqueçam, gente, existe um outro ponto também, a contribuição cultural. Os povos mesopotâmicos, eles contribuíram bastante com a gente nos aspectos da cultura. Quando observamos isso, deixa eu pegar um livro aqui. Quando observamos isso, e é interessante observar, que quando olhamos a história, e um livro é bom para isso, quando olhamos para a história, nós observamos que hoje o foco maior nosso é observar como é que esse homem se formou, como é que esse homem contribuiu, como é que esse homem contribuiu economicamente, mas não só a economia. Ele tem que pensar também em relação à contribuição dele na figura da cultura. Nesse sentido, queria ler para você a seguinte coisa. Na literatura dos povos mesopotâmicos, construíram principalmente poemas e narrativas épicas, destacam-se duas obras sumerianas, a Epopeia de Gilgamesh, a mais antiga narrativa sobre o dilúvio e o mito da criação. Na primeira, Gilgamesh é apresentado como rei de Uruk que busca a imortalidade, acompanhado em suas aventuras por Eridu. E em uma de suas passagens, o poema assemelha-se intensamente à posterior descrição do dilúvio no Antigo Testamento, não deixando dúvida que os autores do Gênesis ali se inspiraram. No poema sumério, o herói é Utnapishtim, enquanto no Gênesis é Noé. Quando chegou o sétimo dia, soltei um pombo. O pombo partiu, mas regressou. Regressou em seguida. Deu um voo curto, pois não encontrou lugar seguro para pousar. Depois soltei uma andorinha. A andorinha partiu, mas logo regressou. Mandei soltar um corvo que, vendo que as águas tinham descido, come, descreve um círculo e não regressa. Já o mito da criação narra a origem do mundo através do mito de Marduk, deus da Babilônia que criara o céu e a terra e os astros e o homem para servir aos deuses. Vale destacar também, que os mesopotâmicos, além de colaborar na literatura, no conjunto de ideias, os mesopotâmicos contribuíram na astrologia, na criação do calendário, desenvolvimento da matemática, e, é claro, na arquitetura. Não podemos esquecer das grandes mastabas que eram construídas nos templos, chamados templos mesopotâmicos, em alto escalão, em grandes alturas, como por exemplo a chamada Torre de Babel, que era um grande zigurate, os zigurates como obra arquitetônica. Beleza? Galera,
Espero que tenha gostado. É uma história fácil, Mesopotâmia? É. Pessoal, o que eu tenho que saber então da Mesopotâmia? Para uma prova, para avaliação de vestibular, para avaliação do Enem? Só isso. Lembrar de seguinte coisinha básica que já vai aí a dica. Conceito de Mesopotâmia. Lembrar que são povos que são cidades-estados independentes que vivem entre si e que têm relações comerciais. Religião politeísta, conjunto de leis criada por Hammurabi. E, é claro, contribuição na literatura. 5 coisinhas básicas que você vai sair bem. Aqui é o Professor Fernando com o canal História Fácil. Valeu, por hoje é só. Um abraço, dê o seu like, segue a gente. Até a próxima aula. Fui!